Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E eu intitulei esse episódio de Transições. Eu vou propor uma série de ideias, eu vou falar um pouquinho sobre o ofício do historiador e eu vou pedir para que vocês reflitam um pouco sobre o nosso cotidiano e o momento histórico que estamos vivendo. Muito se fala hoje na atual crise do capitalismo, que não é a primeira, o capitalismo já teve crises enormes. A atual crise decorre, em parte, de não ter para onde expandir mais, de as condições políticas na maior parte do planeta terem sofrido uma guinada em direção à extrema-direita e uma boa parte da população está alijada dos mercados. Então, os mercados já não regulam coisa alguma, porque não existe mais um mercado consumidor significativo. E eu acredito que muitos economistas não conseguem nem sequer lidar com essa realidade e acabam descambando para explicações mirabolantes. Mas essa é uma crise do capitalismo que poderia ser a crise. Poderia ser um momento de esfacelamento do capitalismo. Nós não sabemos. Eu tenho visto vários trabalhos, inclusive o trabalho muito interessante e muito instigante da Sabrina Fernandes do Tese 11, na área da sociologia, pensando esse período e usando o conceito do Gramsci, de interregno, de que nós estamos as maritacas, que nós estamos em uma espécie de limbo entre o ser e o não ser. O capitalismo está se esfacelando e o que poderá vir a ser a nossa sociedade ainda não existe. Ainda não existe, eu acredito, nem como possibilidade, porque os modelos que as esquerdas estão propondo ainda dependem do capitalismo, nem que seja como um princípio. E isso é um problema, porque uma verdadeira transição é o abandono total do modelo anterior. Você pode até ter uma coisa ou outra. E é por isso que eu pensei nesse vídeo sobre transições. E eu quero esclarecer primeiro, que se você que está me ouvindo e me vendo pensa que o historiador tem o trabalho de ir para uma faculdade e ler 200 páginas por semana durante 4 anos para decorar listas de reis carolíngios, ou saber todas as dinastias do Egito, ou o nome completo da Marquesa de Santos, você está muito longe da realidade. O ofício do historiador não é ser um almanaque ou uma enciclopédia. O ofício do historiador é pensar a história. E nós temos 3 disciplinas essenciais nesse sentido. Nós temos a historiografia, que é a escrita da história, é o modo como o historiador narra os eventos. Nós temos a teoria da história, que fornece o ferramental para que o historiador pense os eventos, analise os documentos, organize sua narrativa e dialogue com os outros historiadores. E nós temos a filosofia da história, que é aquela disciplina que estuda os fins da história, para que serve a história. São 3 disciplinas essenciais. E, nesse sentido, nós vemos muita historiografia durante a graduação. Nós não vemos apenas a historiografia brasileira, os grandes debates, a formação do Brasil, a formação econômica, a formação histórica e quem defende o quê. Nós vemos muitos debates que são da disciplina em termos ocidentais, principalmente,
eurocêntricos em sua maioria. No caso de quem estuda racismo e relações raciais, a interlocução é com as universidades dos Estados Unidos. Mas no caso de nós marxistas, uma boa parte da nossa interlocução é eurocêntrica. E como eurocêntrica, alguns dos debates que se propõem surgem de modelos europeus. É o caso da famosa transição do feudalismo para o capitalismo. E eu acredito, pelo tipo de perguntas que eu recebo na página do Cantinho, lá no Facebook, eu acredito que a graduação ainda continua discutindo esse debate historiográfico, que consiste no seguinte: em 1946, pensem o contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, no início ali da Guerra Fria, dois historiadores britânicos começam a debater sobre o teor dessa transição. Maurice Dobb, que lança um livro defendendo a ideia de que a partir do século XII, com a formação das cidades, existe o surgimento de um mercado e que é esse mercado que vai pressionar o esfacelamento do feudalismo e a chegada do capitalismo, e Paul Suisse, que no mesmo ano vai responder que o feudalismo não tem uma força econômica suficiente dentro dele para que a partir desses mercados ocorra a superação, que tem que haver um fator externo. E no meio dessa discussão, os dois vão trabalhando em réplicas e tréplicas, e é uma discussão interessante. Eu não vou entrar no mérito dela, estou exemplificando o que eu quero discutir para os dias de hoje. Naquele momento, em 46, não houve uma adesão muito grande a esse debate. Os dois ficaram meio que ali no limbo, porque o marxismo não era tão bem visto assim naquele período. Nos anos 1970, surge uma nova geração de historiadores marxistas que começa a recuperar. E é aí que a maior parte dos textos, esse livro recupera algumas das argumentações iniciais do Suisse e do Dobb e traz as contribuições do Rodney Hilton, do Georges Lefebvre, do Christopher Hill e do Hobsbawm, e é organizado pelo Rodney Hilton. Tem uma discussão muito interessante do Kohachiro Takahashi sobre a servidão e o papel da servidão no modo de produção feudalista. E vai por aí, olha, não é muito longo, mas é um livrinho muito interessante. E coloca uma questão que para o marxismo é interessante e é essencial, que é: se os modos de produção são o que organiza a vivência social, são o que organiza as sociedades e o modo como as pessoas se relacionam, não só com a produção, mas também com a vida. E quando um modo de produção entra em contradição, ele acaba gerando a sua superação e gerando um modo de produção diferente. Como é que fica essa transição quando não se vê aparentemente essas contradições tão afloradas? E é legal porque lá nos anos 70, Perry Anderson está lançando as passagens da antiguidade para o feudalismo, em que ele analisa a decadência do mundo romano e como é que isso vai impactar naquela sociedade e vai gerar uma espécie de transição. No caso do feudalismo, entra uma coisa que a maior parte deles não percebe, que o feudalismo é um fenômeno eurocêntrico.
que nem a América, nem a África, nem a Oceania e nem boa parte da Ásia mantém uma relação fundiária similar ao feudalismo. E isso é muito importante para entender qualquer superação, qualquer transição. Porque muitos desses historiadores partem do princípio de que a Europa é o centro do mundo e que todo o resto do mundo ou funciona como a Europa ou deveria funcionar. E é complicado para nós que estamos aqui no terceiro mundo ver toda essa discussão sobre os feudos, as relações de vassalagem, o poder dos senhores feudais, a necessidade do rei de derrotar barões e senhores para unificar um reino, que é o que aconteceu na França, em Portugal, na Espanha, no Reino Unido. Itália e Alemanha só vão ser unificadas no século XIX. Mas pensem um pouco, nem incas, nem astecas, nem maias, nem qualquer grupo indígena aqui da América Latina tem uma relação similar. E a servidão em si significa coisas diferentes em locais diferentes. Então, o feudalismo é um problema, no meu entender, para a teoria marxista. O princípio do modo de produção e a maneira como Marx trabalha isso é excepcional e vale para vários momentos da história. O grande problema é ter pensado a partir do feudalismo como se o feudalismo fosse universal. Talvez a força motora que superou o feudalismo fosse exatamente o entorno. Porque quando você tem aquele momento de acumulação primitiva e quando tem as grandes navegações e a expansão, portugueses e espanhóis vão se defrontar com culturas totalmente diferentes e vão incorporar outras formas. E isso vai erodindo a relação fundiária feudal. A ideia de que a escravidão é mais rentável do que a servidão tem que ser colocada na argumentação, porque para colonizar grandes parcelas de continentes desconhecidos, não tem como reproduzir a sociedade da Europa. Novas soluções surgem, e são essas novas soluções que surgem nas colônias que ajudam a erodir uma boa parte do que era o feudalismo, de como se lidava com a moeda. Eu posso estar falando uma grande besteira, eu posso estar entrando em atrito com teóricos marxistas que têm muito mais bagagem e erudição do que eu tenho, mas a minha perspectiva é que os processos são complexos e não oferecem respostas simples. E o próprio Marx disse várias vezes que ele não era marxista, nesse sentido em que os primeiros marxistas usaram modelos para analisar a sociedade. O que o Marx forneceram ferramentas e não modelos prontos que deveriam ser aplicados na realidade. O que Marx oferece são ferramentas para a apreensão da realidade. E a partir daí, podemos pensar muito além. Podemos analisar muito além. E aí eu quero entrar no motivo desse vídeo, que é o seguinte: se a transição do feudalismo para o capitalismo gera controvérsias até hoje, imagine você estar no olho do furacão, como nós estamos no momento em que o capitalismo está se esfacelando, e tentar compreender qualquer opção de futuro.
Não é esse o trabalho do historiador. Eu tenho minhas pinimbas com a sociologia, mas eu admiro os sociólogos que têm coragem de oferecer algum tipo de análise nesse momento. Porque eu, no papel de historiadora, estou perdida. Todo o meu ferramental teórico é para entender o passado e não o presente. Eu posso no máximo fazer uma análise de conjuntura porque eu tenho uma vivência politizada desde a infância. Então eu sei lidar com conceitos mais elaborados, com as nuances da geopolítica, um verniz de economia, um pouco de antropologia e tentar entender o momento em que nós vivemos. Mas o que mais me apavora nesse momento é a total falta de senso dos progressistas em geral no mundo inteiro, se agarrando aos pedaços. Não vou usar a metáfora do Titanic, porque seria muito óbvio, mas o capitalismo está em destroços, as esquerdas ainda querem consertar o capitalismo, tem os conciliadores de classe que dão vontade da gente bater a cabeça na parede, porque não tem a menor noção do que está acontecendo. E tem aqueles que têm planos de chegar a algum tipo de socialismo, com um verniz social-democrata extremo, e rearranjar o capitalismo e dar uma fase mais humana. Uma fase mais humana não existe, e não existe uma face também mais humana. A cara do capitalismo é essa, é monstruosa. Mas uma fase humana foi o estado de bem-estar social, que durou enquanto a ameaça da União Soviética era candente. A partir do momento em que se neutralizou a União Soviética, os estados correram para esfacelar o estado de bem-estar social, deixando bem claro que nunca houve um capitalismo mais humano, nunca houve uma fase melhor ou uma idade de ouro. E é muito difícil dialogar com quem ainda se deixa levar por ilusões, por ideias de que você pode solucionar tudo a partir de um primitivismo, que você pode convencer a humanidade a fazer escolhas alimentares X ou Y, ou escolhas de locomoção X ou Y, e que isso vai deter o esfacelamento do capitalismo e ele vai poder ser consertado. Não é esse o papel da esquerda. E existe um vídeo muito legal em que a Rita Von Hunt conversa com a Sabrina Fernandes e fala disso, que é sensacional. Eu recomendo a todos que assistam. É só entrar no canal, eu acho que saiu no canal da Rita. É só entrar lá e procurar, ou digitar no YouTube ou no mecanismo de busca que vocês encontram. Eu não ponho o link, não só porque eu não sou da informática e não sei inserir coisas no vídeo, mas também porque eu penso que hoje em dia o público é extremamente preguiçoso. Para tudo tem que ter link. Gente, procurar, digitar meia dúzia de palavras-chave e procurar leva segundos, não é assim também. Mas a questão, voltando à nossa transição, não se oferece um modelo de superação do capitalismo que leve em conta os grandes avanços tecnológicos que estão acontecendo. Porque superar o capitalismo para voltar a algum tipo de estrutura primitiva é impraticável, porque a tecnologia já está aí.
E as pessoas não vão querer abrir mão da tecnologia. Sem falar que eu tenho uma birra danada de todas essas opções de volta à natureza, porque elas implicam em muito mais trabalho feminino, em um excedente de trabalho feminino medonho, porque é aquela coisa assim, eu faço pão em casa, mas eu não faço pão em casa todo dia. Na maior parte do tempo, a gente compra o pão ou na padaria ou no supermercado. Um dia que a gente quer comer alguma coisa especial, eu faço um pão especial. Eu faço macarrão em casa todo domingo, mas é porque é domingo e é uma tradição. Mas vocês estão percebendo que se você tiver uma horta em casa, se você tiver uma composteira em casa, se você tiver todo esse esquema de volta a raízes para comer saudável, o trabalho feminino triplica ou quadruplica? Esse é um dos problemas da transição em que estamos vivendo, que muitas das soluções que estão sendo dadas para se opor aos piores fenômenos do capitalismo, como a indústria alimentícia, por exemplo, são o trabalho feminino de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. É você voltar a fazer seu próprio fermento, é você voltar a fazer pão em casa. Daqui a pouco vão querer que a gente construa um forno de lenha de barro no quintal. Porque eu não vejo, tirando honrosas exceções, e espero que não venham, essas exceções não venham comentar aqui para querer levar biscoito, não existe divisão de trabalho em casa. A grande maioria do trabalho doméstico está nas costas de nós mulheres. Mesmo o melhor homem do mundo, mesmo o cara mais companheiro, mesmo o cara mais ali marmitão que está com você para o que der e vier, ele ainda espera que você diga o que ele tem que fazer, porque ele não foi educado para saber como gerir, como trabalhar, como fazer uma casa funcionar. Então, esse tipo de transição que espera algo ecologicamente correto, mas que quer que esse ecologicamente correto seja primitivo, dificilmente vai conseguir eco. Dificilmente vai ser uma opção. Então precisamos pensar, para pensar uma transição, para pensar como derrotar finalmente o capitalismo nesse momento em que está agonizando, em que nada do que os bancos centrais ou as equipes econômicas fazem consegue dar à humanidade um mínimo de dignidade e derrotar a pobreza e oferecer uma sociedade que seja justa, equânime e que vale a pena viver. Quer dizer, para derrotar isso que está se desmoronando sozinho, nós não temos uma ideia. Nós não temos uma ideia de como explorar a tecnologia e fazer a vida de todos vivível, se é que existe essa palavra. Por quê? Porque a nossa cabeça ainda pensa em termos capitalistas de consumo e porque as opções que nos estão sendo dadas pelo pessoal que se pensa socialista, elas não são factíveis. Elas não são factíveis em sociedades imensas como é a brasileira. Elas poderiam ser factíveis em países pequenos que tenham de 1 milhão a 5 milhões de habitantes no máximo. E é uma coisa para se pensar. É uma coisa para se pensar
que todo o ferramental marxista permite que a gente pense as transições e permite que a gente analise as transições do passado e que veja, olha, isso aqui não funcionou aqui, mas funcionou aqui, isso aqui estava presente nessa sociedade, mas nessa aqui não estava. Enquanto essa sociedade estava nesse patamar tecnológico, essa outra estava nesse outro. E todas estavam convivendo no mesmo planeta, no mesmo mundo. Hoje, o capitalismo é globalizado, mas ele é globalizado diferente para uns e para outros. É diferente para quem está na periferia do sistema do que para quem está no centro do sistema. E se a gente não pensa essas diferenças, e se a gente não pensa o que está acontecendo, nós vamos ficar nesse limbo do interregno para sempre. Muito se fala que existe produção suficiente para alimentar todo mundo, mas que muito dessa produção é desperdiçado. E é desperdiçado por questões de classe, é desperdiçado por questões de economia mesmo, de procura pelo lucro. Ultimamente a gente ouve partes da esquerda querendo humanizar a burguesia. Uma das coisas que mais me dá canseira do partido hegemônico da nossa esquerda é essa ideia de que a gente um dia pode vir a ter uma burguesia nacional ou uma elite domesticada, uma elite humanizada, culta, nos modelos europeus. A elite da Europa é um catso, igual a elite daqui. Por favor, gente, menos ingenuidade, vamos pensar, Eu não tenho a solidez teórica que a maioria dessas pessoas que estão em posições de destaque tem. Será que não dá para pensar um modelo que seja compatível com o futuro e que não fique nos remetendo ao passado e que não fique jogando a carga de trabalho em cima de nós mulheres? Será que não dá para pensar? Será que entre nós aqui que somos do terceiro escalão lá do chão da fábrica, será que a gente não pode formular uma ideia melhor do que esse bando de intelectuais iluminados que está por aí? Será que a gente não consegue pensar algo factível, pelo menos? Então é isso. O motivo desse vídeo foi exatamente esse, propor para vocês a ideia de que as transições entre modos de produção existem, elas não são uma invenção do marxismo, elas podem ser apreendidas ao longo da história e que a gente está vivendo uma transição sem saber para onde vai. É um pulo no vazio. Então está na hora de começar a pensar, a ponderar, a calcular, a ver como é que a gente sai desse atoleiro. E é isso aí. Para o fim do mês terá o Interlocuções. Vou deixar o apoia-se aqui na descrição do vídeo. E a gente espera, né, que um pouco de pensamento, de ceticismo saudável ainda nos mantenha longe da barbárie por mais algum tempo. Então, vida longa e próspera para vocês e até o próximo.